A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido vocês a fecharem nossos olhos e vamos entregar esse programa ao Senhor. Soberano Deus, poderoso Pai. Pai, nós queremos te agradecer aqui por esse momento, te agradecermos, Pai, por esse ciclo, esse ano que termina. Agradecemos pelas nossas conquistas, agradecemos, Senhor, por as nossas perdas também, principalmente aquelas que não estavam no coração do Senhor. Agradecemos, Pai, pelos sonhos que nós realizamos, por aquilo que o Senhor proveu nesse ano que termina. Queremos agradecer também, Pai, por esse ano que se inicia e que a presença do Senhor esteja conosco durante os 365 dias e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Sacode Pó de hoje, né? Nós estamos aí na festa, né? De Réveillon, na virada de ano. Então, o Sacode Pó de hoje é: diga ao povo que marche. Então, vamos lá. Diga ao povo que marche. O que vem a ser, diga ao povo que marcha. Bom, meu irmão, minha irmã, nós estamos aí vivendo esses anos, né, de tribulação. Eu acredito que 2024 foi um ano muito difícil, um ano de muitas baixas, né, muitas coisas tristes, né, muitas enchentes, muitas guerras, muitas mortes, assim, sabe, foram tão nojentas, de uma forma tão cruel, né, que deixou assim, que nós precisamos, né, que o mundo hoje, ele é um mundo que, além de estar em conflitos, ele é um mundo que está afastado de Deus, é um mundo assim que a presença de Deus, ela está muito longe. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade de um Deus que criaram, um Deus que não existe, um Deus assim, muito bonzinho, que perdoa tudo e está tudo bem, e é isso que nós estamos vivendo. E que eu peço ao nosso Deus aqui em 2025, que o ser humano, certo? Que o ser humano faça uma reflexão. Aquilo que Paulo falou: examine-se o homem a si mesmo, né? E que você busque, irmão, a presença de Deus na sua vida, que você busque os caminhos de Deus na sua vida, que você viva a palavra de Deus, que o ano que se inicia seja um ano realmente diferente. Se você quer fazer um ano diferente, faça um ano vivendo dentro das palavras, da palavra de Deus, dentro daquilo que Ele deixou para mim, para você, lembrando que Ele mandou o Filho dele aqui, que morresse por mim, por você, para que a gente tivesse direito à vida, e nós não estamos sabendo aproveitar isso. Aquela vida que Jesus veio para nos dar em abundância, nós estamos jogando fora, nós estamos vendendo para o inimigo por coisas muito pequenas, muito baratas, né? Nós estamos sempre à procura de riquezas, prosperidades, de ter tudo, de ser tudo, né? Estamos preocupados com tantas bobagens, né? Que me lembra quando Jesus Cristo, né, falou: Marta, você está preocupado com tantas coisas, quando uma só basta, para nós uma coisa só basta, é a gente buscar a presença do Senhor. Então, diga ao povo que marche, quer que a gente busque um ano diferente, que a gente viva uma vida diferente, que a gente realmente faça a diferença nesse ano que se inicia. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor:
Não é essa palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois quem melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Então veja bem, a história todo mundo conhece, que Deus teve o livramento, levou o povo dele ali, né, do Egito. E o Egito era o que? Era escravidão, era prostituição, era, meu irmão, tudo que a gente vive hoje, o mundo hoje é um verdadeiro Egito. Tudo isso que você vê aí, que foi falado no início, anos de trajeto, isso era o Egito. E é o Egito hoje. O Egito de hoje é isso aí, que quando você liga a televisão, você vê. Esse é o Egito. É tudo isso aí. Todas essas tragédias, tudo isso era Egito. Mas o que o povo quis, né? O que o povo preferia, o povo naquela época preferia voltar para o Egito do que viver com Deus. Depois de tudo aquilo que Deus fez, eles preferiam viver no Egito. Vamos dar sequência ao texto, verso 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje os fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornais a ver. Então veja bem, meu irmão, Moisés mostrou para eles: olha, é melhor para nós que nós sirvamos o nosso Deus, é melhor para nós que nós vivamos a palavra dele, é melhor para nós que nós estejamos na presença dele. Vamos dar sequência aqui no verso 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então veja bem, Deus é que peleja por nós. E no verso 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É isso que eu quero dizer para você hoje, meu irmão. Não fica perdendo tempo com bobagem. Não gaste sua vida com bobagem. Não gaste seu tempo com bobagem. Marche. Diga ao meu povo que marche, siga em frente, independente de qualquer que seja a situação que você esteja passando, que você esteja passando um momento difícil, que você esteja com doença terminal, que você esteja com seu filho envolvido num monte de coisa, que sua vida esteja realmente uma turbulência. Mas o que você tem que fazer é marchar, porque o Senhor é que peleja por nós, e em um momento oportuno Ele vai tirar você dessa situação. Ele me tira dessa situação, Ele tira qualquer um, desde que você siga, que você acredite, que você tenha fé, exerça a sua fé. E no verso 16 diz assim: e tu levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Você imagina você a situação, você está ali diante de um mar. Você correu, e na sua frente está ali o mar. Aí os seus inimigos vêm atrás de você, doidos para passar por cima de você. Se ele te pegar, ele te atropela, ele te mata. Aí você na frente está o mar. Aí de repente você nem nadar você sabe. Pô, se eu estou naquela situação, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come, o que eu vou fazer? Aí Deus faz essa maravilha. Ele vai fazer uma maravilha, operar uma maravilha, e nós vamos ler aqui em nome de Jesus. Vamos lá para o verso 17. E eis que endureceis o coração dos egípcios. Então diz o Senhor: por que clamais a mim? Diz os filhos que marchem. Verso 15. Verso 16. E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, e fenda para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. Verso 17. E eis que endureceu o coração dos egípcios, e eles entraram atrás deles, e serei glorificados em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, e se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era em trevas para aqueles, e para esses clareavam-se à noite, de maneira que toda a noite não se aproximou-se um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar,
e fez retirar do mar por um forte vento do oriente toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Então veja bem, naquela situação toda difícil, Deus abriu o mar, né? A situação estava assim, Deus abriu o mar. E o povo passou no seco, nem o chão era molhado. Veja bem o que é a manifestação do poder de Deus, o que Deus pode fazer na sua e na minha vida, sendo que você, a única coisa que nós precisamos de fazer é acreditar, é ter fé, meu irmão. Porque para você passar diante de uma situação dessa, você tem que ter fé, e Moisés teve, Moisés acreditou, Moisés falou assim, eu vou confiar em Deus. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram ali como um muro à sua direita e à sua esquerda. Verso 23. E os egípcios o seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavalos até o meio do mar. Então, o inimigo ele não desiste, ele foi atrás. Se eles passaram seco, nós também vamos passar. A diferença é que eles não tinham Deus. E no verso 24. Aconteceu que na vigília da manhã seguinte, na coluna de fogo de novo, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos carros. Veja que é a manifestação do poder de Deus. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, dificultosamente os governaram. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Ô meu irmão, veja que coisa maravilhosa. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Veja bem, a mão do Senhor. Deus não abandona o filho dele. Deus não te abandona. Deus não me abandona. Qualquer que seja a situação que você estiver passando, qualquer que seja o problema, se você estiver aí no leito, aí nas últimas, o Senhor tem condição, Ele opera, Ele faz. A vontade dele sempre prevalece, mas você precisa ter fé, você precisa exercer a sua fé. E no verso 26 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, estenda sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugirem, e foram ao encontro deles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando-se, cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Veja bem, Deus destruiu todos. O nosso inimigo é um inimigo derrotado. Por isso que você tem que manifestar o poder de Deus na sua vida, porque Satanás é um inimigo derrotado. Verso 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão do Senhor. Mostrará aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Tem muitos homens de Deus pregando aí para as pessoas, tem muitos homens de Deus falando para as pessoas, homens sinceros, homens realmente que estão sendo usados pelo Senhor, mas as pessoas não querem escutá-los, elas preferem ouvir a voz dos egípcios, ouvir a voz do inimigo. Hoje, no dia de hoje, né, muita gente está aí jogando búzios para saber como é que será o ano dele em 2025. Muitos estão em cartomantes querendo saber qual vai ser o destino deles em 2025. Muitos estão jogando oferenda para que tenha um bom ano em 2025, que tenha um ano abençoado. Muitos estão aí cheios de superstições, cheios de eu lembro quando criança que tinha negócio de romã, nota de R$1, era tanta coisa, meu irmão, quando a gente precisa só de uma, que é confiar
e acreditar no nosso Deus. E houve, meu irmão, houve uma outra passagem na Bíblia, que estava no livro de Josué. No livro de Josué, no capítulo 3, diz assim: Josué, verso 3, Josué e todo o povo de Israel levantaram de madrugada e saíram do acampamento do Vale das Ascaças e foram até o Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes dizendo ao povo: quando vocês vierem, os levitas carregarão a arca da aliança do Senhor nosso Deus. Arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passarão por este caminho. Porém, não chegue perto da arca, fique longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse o sacerdote: peguem a arca da aliança e vão à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: essa palavra eu dedico a você em nome de Jesus. Por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão assim: como estive com Moisés, também estarei com você. E dos sacerdotes que estão carregando a arca, a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então veja bem, assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, ele será com você. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa confiar em Deus. E no verso 9 diz assim: então disse Josué ao povo: venham para cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer, pelo qual vai acontecer. Vocês ficarão sabendo que Deus vivos está sempre entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, e os heteus, e os aveus, e os perizeus, e os geraseus, e os amorreus, e os jubizeus. Veja bem, meu irmão, todos os nossos inimigos cairão diante de nós, como tem aquele louvor: Jeová é o meu cavaleiro que caminha para vencer. Todos os meus inimigos cairão diante de mim. Todos os nossos inimigos cairão diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Verso 11: a arca da aliança do Senhor e toda a terra vai atravessar o Jordão na frente de vocês. Agora escolhem 12 homens, um de cada tribo, quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, puseram os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontadas no lugar. Era tempo de colheita e as águas dos rios haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, enquanto puseram o Jordão e puseram os pés dentro da água, ele parou de correr e ficou montado na parte de cima. Irmão, veja que coisa maravilhosa que Deus faz. E quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água. Ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até a cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo do rio, secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas estavam atravessando, pisando na terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que o povo acabou de passar. Meu amor, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, 2 situações aqui em que Deus abriu, em que Deus mostrou quem Ele é. Ele mostrou a manifestação do seu poder. Você veja ali que Ele abriu o mar, Ele abriu o rio, né?
Deus é maravilhoso. Então, confie nele. Esqueça tudo aquilo que passou, que ficaram para trás em 2024, 2023. Esqueça tudo isso, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que incomoda o seu coração, que faz você, meu irmão, deixar entrar em depressão, que faz você ficar triste, que faz você ficar lembrando. Olha, o passado, ele não é uma roupa que não serve mais, porque nós temos o nosso Deus que faz a gente olhar para frente. Não é que a gente vai esquecer determinadas coisas, não é isso. É que nós temos um Deus que faça com que aquilo ali seja apenas lembrança, seja apenas passado. Ele mostra para nós que se nós confiarmos nele, há um caminho, há uma direção, há um lugar melhor para se viver. Então, confie no nosso Deus. Em 2025, meu irmão, que seus pensamentos estejam voltados para isso. Sabe? O mundo tem muita coisa maravilhosa e você está preocupado, você está igual a Marta, preocupado com poucas coisas. Quando a palavra, quando aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensa ou aquilo que você quer. Bom, nós temos uma situação aqui, meu irmão, que no mundo que a gente está vivendo hoje, nós estamos vivendo a inversão. Então aqui, quando eu vi esse aqui, eu vi uma coisa muito interessante. Veja bem, o passarinho e a pessoa presa. São situações inversas. Aqui estaria que está um homem e lá estaria que está o passarinho. Mas a situação está inversa. O que nós vimos? Nós vimos situações inversas, né? Tanto que o passarinho fala assim: o homem está reclamando, socorro, porque está preso, socorro, pedindo ajuda. Por quê? Porque nós deixamos o nosso inimigo nos vencer, nós deixamos nossos problemas ser maior do que a gente, nós deixamos que a situação fácil, a busca por riqueza, por prosperidade, né, seja maior do que nós. Então nós somos presos, aí a gente chega numa situação tão constrangedora, tão difícil, né, você chega a ser um ponto de estar deprimido, a um ponto, por quê? Porque é um acúmulo, né, e nós precisamos nos libertar disso. Então a gente fica preso, aí o passarinho fala: se ele está cantando, é porque está feliz, sabe? É assim que a gente vê. Você vê um canário, é tão bonito um canário cantar, é tão bonito um pássaro preto, é tão bonito ouvir o canto dos pássaros, né? Aí ele fala: se você está cantando é porque você está feliz, mas a situação não é essa. Nós homens, nós não nascemos para ser presos, nós nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser felizes. Por quê? Porque Jesus Cristo, né, ele morreu por tudo isso aí, meu irmão. Entendeu? Esses pecados, essas coisas erradas foram pagos nas cruzes. Mas o que a gente está fazendo? Veja essa situação aqui. Veja que pode, isso aqui é uma situação que pode ser jogada em uma série de fatores. Você pode ser jogado dentro das igrejas, pode ser jogado dentro dos políticos, pode ser jogado dentro das nossas casas, pode ser jogado dentro das escolas, pode ser jogado em todos os lugares que você imaginar. Por quê? Porque o que nós estamos falando está virando isso aqui, ó. Sabe? Está virando lixo. Muita gente está pregando lixo, tá? Infelizmente, é triste falar isso, mas é verdade. Muitos políticos fazem promessas que são o quê? Que jogam onde? No lixo. Nas nossas casas nós falamos coisas, nós aceitamos coisas, nós vivemos coisas erradas que são o quê? Lixo. São tudo lixo mesmo. E lá em 2 Pedro 2, verso 1 diz assim: e também houve entre vós o povo os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão. Então veja bem. E também houve entre os povos falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores. É o que esse versículo, essa figura fala tudo. Falsos doutores, falsos profetas, falsidade que o homem, né, joga para nós. E lá em 2 Pedro 2 também diz assim a palavra do Senhor: encobertamente heresias de perdição negarão o Senhor que os resgatou, trazendo para si a repentina perdição. E muitos seguirão
a dissoluções pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Veja bem, analisa bem aquela figura e veja bem o que a palavra de Deus está dizendo. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sob as quais já é de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecam, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja bem tudo que está acontecendo ali naquela figura. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa do pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplos ao que viesse a impiedade. Então veja bem, Deus essa palavra está mostrando aqui tudo aquilo que ocorreu no passado, que nós temos que mudar. Nós precisamos mudar. Então aquilo serve de exemplo para mim e para você, para que nós façamos diferente. Mas, infelizmente, nós estamos fazendo igual e até pior do que eles. E no verso 6 diz assim: condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, apondo-as por exemplos ao que viesse impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então veja bem, quando ele livrou Ló, né, porque em Ló existia a presença de Deus, existia Abraão ali, né, existia justiça, mas Deus sempre tem a maneira de fazer justiça. Verso 8: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos a sua alma justa, por isso a vida e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabes que o Senhor livra a tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar da dignidade. Enquanto os anjos, sendo maiores de forma e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfêmios diante do Senhor. Mas estes, como os animais irracionais, seguem a natureza, feito para serem presos, mortos, blasfemando, no que entenderam a pereção na sua corrupção. Então vejamos aqui, vamos pegar aquela figura. Olha, meu irmão, eu convido você a pegar essa figura, analisar bem essa figura aqui, bem, e depois você pega e leia esse versículo pensando nessa figura. Pega esse estudo pensando nessa figura e você vai ver o quanto isso é tão real. E no verso 13: recebendo o galardão da justiça, pois tais homens têm prazer nos deleitos cotidianos. Noados são as máculas, deleitando em seus enganos, quando branqueio convosco. Quando banquetei convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engoando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado nas avarezas dos filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão das suas transgressões. O mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Então veja bem, meu irmão, Deus usa o jumento, Deus usa um monte de coisa, para que eu e você façamos a diferença, para que você... A situação é a seguinte, aqui 2025 está chegando e nós precisamos fazer diferente, nós precisamos tornar esse ano diferente, né? Precisamos fazer esse ano completamente diferente, trazer Jesus, né? Que é a coisa mais importante para 2025,
seja a presença de Jesus na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso governo, em tudo, meu Deus, que a presença de Jesus. E no verso 20 diz assim: portanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos, nelas vencida, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, meu irmão, que nós não tornemos 2025 pior que 2024. E no verso 21, porque melhor lhe fora não conheceres o caminho da justiça, do que conhecendo desvenharem do santo mandamento que lhe fora dado. Então veja bem, que nós aprendemos a andar no caminho da justiça. Porque se nós formos fazermos tudo de novo, aí vem o verso 22 e diz assim: deste modo sobreveio o que um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou para o seu próprio vomito, e a porca lavada ao embojar-se na lama. Então veja bem, meu irmão, que nós não comamos o nosso vomito, e que depois de tomar banho não rolemos na lama. Não estrague aquilo, não façamos aquilo que não provém ao Senhor. Faça uma reflexão na sua vida e com certeza nós teremos um mundo diferente. A vida será diferente a partir do momento que eu e você fizermos a diferença. E essa divisão, né, na matemática existe uma divisão inversamente proporcional. Nós estamos pegando aquilo que é justo e invertendo. Aquilo que é injusto está passando a ser justo, e o que é justo passou a ser injusto. Certo? Inversão de valores e divisão inversamente proporcional. Nós não podemos mudar a verdade. Está aqui. O que a gente está fazendo? Pega a verdade, ó, inverte. Nós não podemos fazer isso. A mentira, ela nunca vai prevalecer a verdade. E adoraram o dragão, lá em Apocalipse diz assim, meu irmão: e adoraram o dragão que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então veja bem aquilo que nós acabamos de falar. Nós podemos inverter, é o que está sendo dito aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Homem, essa palavra apocalíptica aqui, ela é maravilhosa. Ela mostra para você exatamente o que é a divisão inversamente proporcional. O que é você pegar a verdade e transformar isso aqui em mentira. Você pegar e fazer isso, irmão. Você tirar aquilo que é de Deus, a verdade de Deus, entendeu? E colocar a verdade do mundo. Porque o mundo hoje, ele está se falando um mundo bonzinho, que você pode fazer tudo. Ô, irmão, faz tudo, quebra tudo, pode fazer o que você quiser, Deus perdoa. Vai todo mundo pro céu, o céu ali é maravilhoso. Tem um lugarzinho ali que você vai ficar, se você for malzinho, né? Tem um lugarzinho ali que você vai ficar esperando ali, que você vai ser, né? Para você pagar os seus pecados, para sua alma, né? Se libertar, né? Para sua alma voltar, meu irmão. Larga a ilusão. Tá? Deus é justo. Justiça é justiça. Deus é justo. Verdade é verdade. Mentira é mentira. É tanto que Deus fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. É claro, eu sou o Senhor e não mudo. Passarão o céu e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. E para terminar o Sacode Pode hoje, em nome de Jesus, abra comigo a palavra de Deus lá em Tiago 1,17, diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Veja que palavra maravilhosa, verdade, meu irmão. Deus é isso aqui. Ele nunca vai mudar, nunca vai deixar a verdade dele, ele nunca vai deixar a palavra dele, entendeu? Nem por você, nem por mim, nem por ninguém. Deus nunca vai fazer isso. Deus é só isso aqui e acabou. Como diz a palavra dele em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E em Provérbios 10:22 diz assim a palavra do Senhor: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Nós temos aí no fundo a música Rompendo em Fé, e é isso que eu desejo a você nesse ano que se inicia. Que você rompa, que você passe, que você marche, nós temos lá no fundo a marcha, que você marche em direção aos caminhos do Senhor, que você marche, meu irmão, em busca de vida nova, em busca de comunhão com o Senhor, que é isso que falta no mundo de hoje. Mas a comunhão verdadeira, do verdadeiro Deus, nos Deus da Bíblia, daquele que faz todas as coisas. Termina aqui, meu irmão, mais um Sacode o Pó. E eu convido os irmãos agora a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por esse ano. Agradecemos pela sua palavra. Agradecemos, Pai, que o Senhor mostrou para nós que nós precisamos andar na sua direção, que nós precisamos buscar o Senhor, que nós precisamos andar no caminho certo. Oh, Pai, nos livra desse mal, nos dê força, né? Que nós possamos exercer a nossa fé, Pai, que a nossa confiança esteja no Senhor, que assim como Moisés colocou o pé dele na água para que o mar se abrisse, que assim como o povo, as duas tribos, né? Eles colocaram o pé ali no Jordão, Pai, e as águas pararam, né? Que seu povo passou ali no seco, Pai. Que o Senhor, Pai, que o Senhor realmente seja o nosso Deus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez para nós. Nós agradecemos pelo ano de 2024. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos proporcionou. Agradecemos as coisas que o Senhor trouxe para nós nesse ano. Pedimos perdão, Pai, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Pai, porque às vezes mudamos a sua palavra. Pedimos perdão, Pai, porque nós às vezes deixamos de estar perto de Ti. Nos perdoe, Senhor, e que o Senhor venha trazer paz. Oh, Pai, que nesse ano que se inicie, nós possamos andar no seu caminho, que nós sabemos que o Senhor, Pai, é o caminho, sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós não chegaremos ao Senhor se não for através deles. Então que nós possamos levar Jesus aos 365 dias do ano que se inicia. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa nação, o Brasil, que o Senhor abençoe o mundo. Oh, Pai, que o Senhor livre aquele pessoal que está em conflito, em guerra. O mundo está em conflito, mas o Senhor é maior e a mão do Senhor é poderosa, porque como diz a sua palavra, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos fechados. Então, Pai, que a nossa oração, que a nossa unção, que o nosso amor chegue até o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito esteja com vocês. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo e que você realmente viva essa verdade, meu irmão. Que nós façamos essa reflexão
de que para um mundo ser diferente, para as pessoas serem diferentes, para existir solidariedade humana, para existir verdade, nós precisamos buscar Deus. Que Deus tem que estar presente no coração dos homens, desde o mais alto até o mais baixo. Que Deus esteja no coração de todos nós. Feliz Ano Novo e até o próximo. Sacode o pó!